Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Turbi levanta 150 milhões de reais para ampliar frota de carros própria. A Turbi é um modelo de negócio bem interessante que tem aqui no Brasil, se baseou numa empresa lá nos Estados Unidos chamada Zipcar, que teve bastante sucesso e eu vou contar essa história aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui contando a história da empresa que foi a base da inspiração para a Turbi. Para quem está vendo aqui na tela, eu estou mostrando para vocês o site da Zipcar. A Zipcar ela foi fundada em 2000 e ela tinha como propósito, modelo de negócio, você conseguir alugar um carro de uma forma diferente. Basicamente era o seguinte, você tinha vários carros espalhados nos Estados Unidos e aí pelo app você conseguia identificar onde estava esse carro estacionado, chegava próximo dele, apertava um botão e aí ele destravava o carro. E aí você poderia andar e a cobrança inicialmente era por hora. Então você conseguia pegar o carro, deixar em algum posto de entrega, beleza, que poderia ser até na rua, e aí você simplesmente poderia alugar o carro sem precisar ir para as locadoras tradicionais. Por que esse modelo de negócio é vencedor? Como eu falei para vocês, ele foi fundado em 2000 e eles conseguiram no dia 14 de abril de 2011 fazer seu IPO. Então, uma empresa de tecnologia cresce para tentar fazer uma saída para os fundos. E foi o que aconteceu. Fez o IPO lá em 2011 e ainda conseguiu ser vendida para um dos principais concorrentes ou substitutos, que são empresas de aluguel de carro. Então, ó, notícia aqui do dia 2 de janeiro de 2013. A Avis Budget compra a concorrente Zipcar por cerca de 500 milhões de dólares. Então, inspirado nesse modelo vencedor lá nos Estados Unidos, a Turbi fez um modelo de negócio igualzinho aqui no Brasil. E aí aquele negócio, né, pessoal? Como a gente sabe, ela foi fundada em 2017 e aí para você conseguir validar um modelo de negócio, tem todo aquele caminho, aquela trajetória de uma startup tradicional. Então, ó, notícia do dia 9 de outubro de 2018. Startup oferece carros automáticos em São Paulo e recebe aporte de 4 milhões de reais para começar a validar um modelo de negócio para ver se fazia sentido trazer esse negócio para o Brasil, né? Aí o que aconteceu? No dia 4 de dezembro de 2019, olha essa notícia aqui, ó. Turbi, locadora de carros digital, planeja crescer 10 vezes em 2020. Olha o que está escrito aqui na notícia. A Turbi é uma locadora de carros digital e está em atividade há 2 anos e meio e que almeja dar um salto significativo em 2020, com um crescimento planejado de 10 vezes. No momento, a startup opera em São Paulo com 512 carros, 150 mil usuários cadastrados, mais de 500 mil downloads do seu app e uma receita anual de 8 milhões de reais. Então, 8 milhões de reais foi a receita que a empresa teve em 2019. Perfeito, tá? Aí veio essa notícia aqui de 7 de outubro de 2021. Turbi, de aluguel de carros, por hora, se prepara para crescer. Mas a notícia aqui, ela traz um dado muito interessante. Isso, ó, 2021, hein? Depois de faturar 22 milhões em 2020, startup deve encerrar o ano com um faturamento de 50 milhões de reais. Então vamos relembrar aqui. Em 2019, 8 milhões de reais. Em 2020, 22 milhões de reais. E o que eles tinham projetado para 2021, 50 milhões de reais. Então, uma empresa em ritmo de crescimento acelerado. Aí veio essa notícia aqui, ó, do dia 21 de 11 de 2022. Turbi levanta mais de 100 milhões de reais para dobrar frota de carros para aluguel. Nessa captação, como a gente sabe, 2022 não foi um ano fácil. E, inclusive, os venture capitals eles estavam querendo, né, diminuir um pouco do risco dos investimentos. Então, essa captação foi feita via dívida, né? Tanto é que as debêntures emitidas, elas estão todas aqui, ó. Estou mostrando para vocês, para quem está vendo na tela. Tem uma debênture aqui que vence no dia 30 de setembro de 2024. Essa daqui foi de 76 milhões de reais. Aí tem mais uma outra aqui que vence dia 4 de outubro de 2024. 15,8 milhões. E aí tem mais uma debênture aqui, ó, que vai vencer no dia 11 de outubro de 2024, 14 milhões de reais. No total ali deu quase 106 milhões de captação nesse momento, né? As debêntures, na maior parte delas, foi emitida e investida pelos próprios investidores que querem ter uma certa segurança, não entrar no capital social e, né, emitir dívida ali da empresa, né? Ou pagar uma dívida, emprestar dinheiro para a empresa. Mas depois, isso daí lá na frente, ela se converte em participação se tudo der certo, né? Em 2021, a Turbi superou a marca de 57 milhões de faturamento, número 2,5 vezes maior que em 2020.
além de expandir ainda mais a operação na região metropolitana de São Paulo. Então eles tinham uma meta de 50 milhões, bateram essa meta 57 milhões. E aí o que aconteceu? 2023 veio e aí eles estão agora com bastante confiança que esse negócio pode crescer. E aí, no dia 5 de julho de 2023, com seca de Venture Capital, Turbi emite 80 milhões em dívida. Nessa ocasião, foi mais 80 milhões captado via dívida, foi um FDIC nesse momento, né? Beleza. E aí, o que aconteceu? Lá em setembro, dia 24 de setembro de 2023, saiu essa notícia aqui, ó. Turbi completa 6 anos mirando faturamento de 200 milhões de reais. Então, em termos de top line, de fato, nesses últimos anos, a Turbi conseguiu, mesmo captando dinheiro via dívida, mostrar bastante crescimento, que é o que importa. E agora a gente entra na notícia principal. Na notícia principal, eu vou ler ela de perto aqui com vocês. Então vamos lá. Ó. A Turbi não quer mais sentar no banco do carona. Para reduzir a dependência de locadoras que até então viabilizavam a operação de aluguel de carros por hora, a startup agora acaba de levantar mais de 150 milhões de reais para ampliar a frota de veículos próprios. Com a operação, entram no cap table a Arc Capital como líder da rodada, além da Reag Investimentos e da Clave Capital. Então, eles vão conseguir aí captar 150 milhões e o objetivo é aumentar a frota própria. Basicamente é isso, né? O dinheiro foi levantado por meio de uma emissão privada de notas promissórias que serão convertidas imediatamente em participação. Até então, o único acionista institucional da empresa era o Domo, que entrou em 2018 com 8 milhões de reais. A rodada chegou a 40 milhões ao longo do tempo, com participação de investidores anjo. O lançamento do FDIC no ano passado, hoje com 150 milhões captados e uma emissão de 106 milhões em debêntures com a XP em 2022 também ajudaram a capitalizar o negócio. Então é um business aqui que está precisando de dinheiro bastante, pra caramba, né? Então, se você for somar tudo aqui, deu mais de 200 milhões tranquilamente. Então a empresa ela precisa de bastante capital para conseguir validar o seu modelo de negócio, para mostrar crescimento para os investidores, né? O aporte permitiu uma grande compra de carros em valor promocional. Agora, dos 5,3 mil carros que compõem a frota da startup de mobilidade, cerca de 70% são próprias. Antes eram 50%. A meta é elevar essa fatia para mais de 90% até meados do ano. A estratégia vai adiantar a geração de caixa da empresa, que busca uma posição de lucratividade para iniciar a expansão geográfica. Como a gente viu no histórico, eles estão muito concentrados em São Paulo, até para conseguir validar o modelo de negócio. E é interessante isso porque eles começaram sublocando o carro, pelo que eu estou entendendo. Que faz sentido, porque aí você não aloca muito dinheiro em carros que eventualmente podem se tornar um problema lá na frente, porque você vai ter que vender esse carro e fazer algumas outras coisas. No entanto, na hora que você subloca um carro para você conseguir fazer a sua operação rodar, você valida o modelo de negócio, mas você tem um custo mais alto. Então, qual que é a ideia? Creio eu que, dado a validação da ideia e mostrando o potencial de crescimento, agora eles vão começar a investir em uma frota própria, vão chegar a 90% esse ano, pelo que está escrito aqui, para conseguir diminuir o custo da operação para começar a chegar no break-even. O outro ponto é que vai ter muito capital empregado, então tem que dar uma olhada no ROIC para saber se faz sentido ou não. Mas a ideia, ela não é ruim, né? Você começa punindo margem para tentar ter um risco menor da sua operação. Validado a ideia, agora você começa a tomar um pouco mais de risco, né? Abre aspas aqui para o pessoal da Turbi. Nossa operação teve início com o modelo de locação e sublocação. Funcionou assim até 2022 e a frota era o principal custo no CAPEX, diz Daniel Prado, fundador da Turbi. Estava claro que ter uma frota própria era uma condição essencial para melhorar as margens, que chega a ser 8 ou 10 vezes melhor. À medida em que a gente compra mais veículo, também aumenta nosso poder de barganha com essas fornecedoras. Então, o que ele está falando, basicamente, é que ele vai ser um concorrente direto das empresas de aluguel. Já é um substituto, mas agora vai entrar com um modelo muito parecido. Interessante isso, né? Mas lembra que tem mais risco, porque se você compra carro, você tem que ver o que você vai fazer com esse carro lá na frente. Se você vai vender, se você vai deixar ele alugando até o talo, e aí tem várias tomadas de decisões. Inclusive, a gente tem um case de aluguel de carro no GBP e no Strategy Finance Program, bem interessante para você saber o time correto que você precisa tirar o carro de aluguel para você conseguir ter venda e fazer, obviamente, esse investimento valer a pena, né? Mas enfim, vamos lá.
A empresa também tem diversificado produtos numa tentativa de acomodar mais perfis de clientes. A Turbi surgiu como uma ideia de alugar carros por hora, para usos mais pontuais e viagens curtas, que era o modelo da Zipcar. Com o tempo, passou a perceber uma demanda por profissionais autônomos e outros usuários com necessidade de veículos para uso constante. Hoje, o modelo de assinatura mensal flexível já representa mais de 30% no faturamento. Então é interessante porque quando você pega todo o histórico da Turbi, são vários testes que você vai fazendo para você conseguir validar o modelo de negócio e também mostrar um certo potencial de avenidas de crescimento para conseguir fazer a empresa ser sustentável em termos financeiros. Basicamente, pelo que eu estou vendo aqui na história, foi a trajetória da Turbi até então. Agora, com 150 milhões de reais, a empresa ela vai conseguir ter dinheiro suficiente para conseguir transformar boa parte da frota em frota própria, para conseguir aumentar a rentabilidade. O ponto é, será que eles vão ter disciplina operacional e financeira para saber exatamente o que eles vão fazer com esse carro mais para frente? É essa a dúvida que eu teria se eu fosse um investidor. Mas a trajetória é bem sólida, vamos ver aqui o que vai acontecer nos próximos meses. Surgindo novas notícias aqui da Turbi, eu trago aqui no BTC News, tá? Tá surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.